Ah, Rodrigo, mas eu já estudei, eu já ouvi falar que em dente posterior as forças elas são no longo eixo, então elas se dissipam, né, pela estrutura. Depende dos materiais que você ali usa, não depende só da força que incide. A força que incide em cima de um elemento, ela se transforma em tensões dentro daquela estrutura que podem ser transmitidas ou concentradas a depender do material que o compõe. Quando a gente faz alguns testes mecânicos em laboratório, para vocês terem noção disso, a situação que é a pior de todas para você exigir o máximo do pino é exatamente essa que nós estamos vendo aqui. Um núcleo metálico e uma coroa metalocerâmica, porque nenhum deles tem adesão. Então todos eles têm a tendência de concentração de tensões no seu interior e na interface de interação com outro material. Daí surge todo esse problema que a gente viu aqui nesse caso. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Essas foram as causas dessa falha. Vamos passar agora para uma falha agora, ó, nos pinos de fibra. Olha lá, esse aí que nós estamos vendo, esse paciente depois passou por uma cirurgia e tudo mais. Né? Não foi, a causa da cirurgia não foi relacionado com essa pequena fratura ali na região de núcleo de preenchimento desse preparo para coroa total. O pino não fraturou, mas quem fraturou? O núcleo de preenchimento. Nós podemos ter fratura de núcleo de preenchimento, é uma das ocorrências que ocorrem, né, nos pinos de fibra, tal como essa daí. Mas o que é importante que vocês entendam o porquê e quando isso ocorreu foi exatamente quando essa paciente estava fazendo uso de provisórios por um tempo muito prolongado. Provisório se retém por imbricamento mecânico também. Normalmente os nossos provisórios a gente cimenta com materiais que são provisórios, né? Hidróxido de cálcio, óxido de zinco com ou sem o genol, aí tem uma variedade grande, né, de materiais para cimentação provisória, só que aquilo fica sem adesão, né, sem aderência completa no sistema. E daí pode ocorrer uma fratura. Então não é ideal que você, ao fazer um pino de fibra, por exemplo, que você demore muito tempo para fazer a parte restauradora. Daí surge exatamente o conceito que eu falei para vocês, de você fazer pinos em seção única, mais rápido, sem fratura e sem soltar. Beleza, aí eu falei só do pino, mas é absolutamente possível, como eu mostrei na aula de ontem. Eu não sei se é na de ontem ou vai ser na de amanhã, agora já estou até confundindo já. Que tem um caso de um aluno meu, o aluno Lins Caetano, que numa criança com uma fratura bem severa do incisivo central, instalou um pino e reconstruiu o elemento todo na mesma seção com resina composta. Na mesma seção. Então, ou você faz isso tudo numa seção única, ou você faz no máximo em mais uma seção, né? Já prepara, molda na outra, você já cimenta. Para diminuir os riscos desse tipo de coisa aí acontecer. É recuperável? Sem dúvida que é, né? Quanto mais a gente tiver chances dessas fraturas serem recuperáveis, melhor maravilha. Mas ninguém quer passar por um desconforto assim, então tem como a gente prevenir isso, restaurar o mais rápido possível. Então, essa é uma ocorrência desconfortável. Agora vamos para outra ocorrência terrível. Olha só essa ocorrência terrível que eu vou mostrar para você amanhã. Essa aqui, sabe por que ela é a mais terrível de todas? Porque fui eu que cometi e além de eu ter cometido, sabe em quem? Na minha mãe. Olha só que coisa. Tristeza total, né? Tristeza total. Vejam só. Quando a gente tem situações onde você tem uma câmara pulpar rasa, pouca área disponível para adesão. E o que eu inventei aqui nesse caso? Não, eu vou subir tudo com resina composta. Deixa eu ver qual que é o dente nela. 47. É o 47.
Então a câmara pulpar bem rasinha, sem muita área disponível para adesão, uma dentina já meio detonada ali, ruim para adesão também. Resolvi que não, agora, né, vou subir só com resina composta. O que aconteceu? Não foi um ano de durabilidade da coroa que a gente havia colocado ali na época. Não ficou, vocês vão ver também, depois eu acho que eu já mostrei, eu vou mostrar esse caso para vocês, não foi uma anatomia legal, foi um laboratório meio mequetrefe, viu? Pela madrugada, né? Como que a gente faz um negócio desse na mãe da gente? Falei para ela, agora também isso merece só os 5 estrelas. Vou colocar esse negócio provisoriamente aqui e agora estamos fazendo uma reabilitação que aí eu vou te contar, viu? Aí é para o trem ficar bacana. Mas olha só, o que aconteceu? Subi com resina composta e deu zebra, fraturou. Aí essa fratura eu consegui recuperar, então, depois fazendo a instalação de um pino de fibra de vidro lá naquele canal distal que vocês estão vendo. Na hora que a gente olha bem, com bastante análise dessa raiz aí, vocês vão perceber que ela é uma raiz um pouquinho curva, né? Então não dá pra gente chegar lá embaixo com o pino, então o metálico está absolutamente descartado. E na hora que eu vou com um de fibra, eu também não consigo muito comprimento ali, né? Porque o pino não faz curva. Então, mas eu tenho que utilizar dos processos adesivos. Por mais que a adesão não seja perfeita nesse elemento, é a única chance que eu tenho de recuperar e tentar ainda manter esse dente o máximo possível dentro da boca. Então foi o que foi feito, já está com acho que uns 4, 5 meses já de reinstalação. E aí nós estamos fazendo o restante da reabilitação dela, mas está bem legal agora, está saudável, recuperado. Então, qual foi o erro aqui que a gente observou? Eu realmente, numa necessidade dessa, não ter utilizado pinos. Dentro lá do nosso grupo do Facebook tem várias pessoas perguntando, né? Poxa, quando coloca um caso, gente, coloquem os casos de vocês lá pra gente tirar dúvida. Lá não é um lugar para ninguém ter receio. Vai me criticar alguém. Não, esse tipo de coisa é um pensamento de pessoas que não querem evoluir. Esse tipo de pessoas não vai querer participar lá. O nosso objetivo lá é de crescimento de todo mundo. Então, pode colocar, põe lá, professor, tenho dúvida desse caso aqui. Como é que é assim, assim, assado? Tem lá o Francisco Demóstenes, já colocou dois ou três casos lá perguntando em dentes posteriores e a análise que a gente precisa fazer. Não é só eu olhar um caso desse aqui e falar para você o seguinte, aqui tem pouca estrutura, então tem que pôr pino. Não é só isso. Lá eu teci uma explicação completa para vocês entenderem. O que você precisa analisar, todos os parâmetros a serem analisados, porque a gente normalmente só pensa nisso, né? Para eu colocar um pino, se eu tiver mais de 50% de remanescente, não precisa. Se eu tiver menos, precisa. Gente, já passou da época de mudar esse conceito. Esse conceito é muito infantil, né? Tem muito mais coisas para a gente pensar e eu estou trazendo esse conteúdo para você, Formar na sua cabeça não é o como, não é o que, é o porquê. Aí você vai se diferenciar mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Próximo caso. Deixa eu trazer aqui para nós. Vou trazer agora... Deixa eu ver aqui. Já mostrei um metal, um fibra. Agora foi um sem nada, né? Foi um pino de resina. Agora eu vou trazer esse outro aqui, Esse outro aqui é interessante. Esse aqui é um caso do Dr. Eliseu Lucena. Gentilmente me foi cedido. O Dr. Eliseu também é um aluno do PhD Pinos e me cedeu esse caso também, assim como eu tenho vários aqui que eu falei para vocês que eu tenho orgulho de mostrar isso, principalmente quando as pessoas me mandam e falam assim, olha aqui, isso aqui eu fiz errado por conta disso, disso e disso. Por quê? Porque eu entendo que a pessoa aprendeu o porquê. Esse é o ponto diferencial. Errar, vocês todos vão errar. Eu estou mostrando um erro na boca da minha mãe. Quer uma pessoa que você mais ama para você fazer o negócio certinho? E a gente erra. Agora só não vai errar quem não fizer, né? Então, olha só qual foi o erro aqui do Eliseu. Se vocês observarem aí, não olha essa imagem aqui. Vamos olhar primeiro aquela lá embaixo.
Aonde que nós vamos ser capazes de observar isso? Numa fotografia violenta de alta resolução, como é essa que ele fez, ou então em algumas situações a gente consegue fazer uso de uma tomografia e conseguir observar. Essa paciente, ela tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês. Essa paciente, ela tem um filho deficiente. O Eliseu, ele mora numa cidade no interior do Ceará. Na cidade que ele mora não tem equipamento de tomografia para fazer a tomografia e observar isso. O paciente chegou com um dente solto, aqueles antigos pivô, né, que a gente fala. Então aquela coroa emendada com um núcleo metálico aí solto. Quando você tiver isso, desconfie, se o pino for comprido, desconfie de uma trinca ou fratura radicular, tá? Porque normalmente solta quando tem uma trinca ou fratura radicular. A raiz abre, nem que ela abra só um pouquinho, mas não existe adesão. Então aquilo acaba soltando dali de dentro. Bom, o fato foi que se você observar bem na mesial, bem no meiozinho da mesial, não tem como eu chegar lá com o dedo, né, para mostrar para você aqui, mas olha lá bem no meio da mesial, você vai observar, faz uma forcinha aí que você vai conseguir ver uma região onde nós temos uma trinca horizontal assim, ó. E ela vai entrar ali para dentro do canal, né? Agora, se você prestar atenção, eu tenho certeza que você viu. Então, você vai ver essa trinca que vai ali e começa a descer, tá? Então, o que aconteceu? Bom, essa paciente, pelo histórico que eu falei para vocês dela, ela não tem condições de largar o filho deficiente para ela ir na capital para fazer, né, esse exame tomográfico que precisava. O Eliseu detectou esse problema ali e pensou, poxa, a única maneira de eu tentar solucionar para essa paciente que não tinha condições de eu tentar solucionar isso para ela é fazer a instalação de um pino de fibra. Ele optou, nesse caso, por fazer um pino de fibra em CAD/CAM. Tem um bloco da Angelus, né, o FiberCAD, que é um bloco que é personalizado. Então, aí aqui é a imagem, ó, depois que ele havia cimentado. Só que mesmo com o recurso da adesão tentando segurar todo mundo, não foi suficiente, porque a trinca já tinha evoluído de uma tal maneira que acabou perdendo esse elemento, infelizmente. Mas foi uma tentativa louvável, né? Extremamente justificada de tentativa de salvar esse elemento. A paciente concordou, foi tudo acordado, né, para conseguir fazer isso, e infelizmente o destino não foi o melhor, mas é para trazer essa informação para você saber disso no momento que você estiver utilizando e evitar esse tipo de engano também. Agora eu quero mostrar para você o seguinte. Eu não sei se vocês conhecem, se todo mundo que está aqui conhece um pouquinho da minha história, então eu quero só trazer essa fala para que você entenda isso. Quando eu já fui professor em 3 universidades. Eu fui professor na Federal de Berlândia, depois eu fui professor na Estadual de Londrina e agora, desde 2009 para cá, eu sou professor aqui na Federal de Goiás, aqui em Goiânia. Então, na época que eu fui professor em Londrina, o início do meu contrato lá, ele me permitia ter um trabalho clínico também. E eu estava no início de carreira, eu cheguei na cidade, eu queria botar para quebrar mesmo. E eu fui trabalhar, e por necessidades mesmo, assim como muitos de vocês em início de carreira podem ter também, em uma clínica popular, no centro da cidade de Londrina. Agora eu não me lembro mais se tem alguém aqui de Londrina, e eu não me recordo o nome, era Clínica Central, eu acho que era isso. E aí lá, gente, eu recebia casos que outros estavam fazendo que era para continuar, para cimentar e para tocar o pau. E aí chegou essa paciente aí, olha só, com aquele pino ali para eu cimentar na hora que eu tiro, tinha um provisório ali, na hora que eu tiro esse provisório, que eu olho ali e falo, meu Deus do céu, quem mandou fazer um pino desse? Olha o formato desse danado lá, ó.
Aquilo parece uma lança, né? Parece um, sei lá, um dente de vampiro. É triste, coitado. Ó. Um provisório que estava super desadaptado, então vocês estão vendo essa gengiva toda inflamada, toda bagunçada aí. Mas o que eu quero trazer, a informação importante desse caso é, olha só, a gente tem que entender o seguinte, você não tem que tentar salvar uma raiz a qualquer custo. Não é essa a razão de se colocar um pino. Eu tenho que salvar, porque eu vi que se eu fizer adesão. Tem situações em que não é possível. É essa situação aqui. Nem que eu quisesse usar um processo adesivo para tentar salvar isso, é impossível. Olha, a paciente precisa de aumento de coroa clínica. A quantidade, a parede, a espessura de parede ao redor está extremamente fina, tudo arrombado e tem uma trinca já super perceptível, gigantesca, evoluindo ali, ó, nessa imagem lá embaixo, tá claro ali, vocês conseguem perceber ela. Então esse elemento está perdido, infelizmente está perdido. Uma sobrecarga de tensões terrível que ocorreu aí, né, por conta desse núcleo metálico absurdo que estava aí colocado, para ser colocado, né? Já tinha sido colocado e soltou e era para eu recolocar ali. Então, é terrível. E esse aí é o de cobre alumínio, ó. Olha lá a corzona do danado, preto. Olha a raiz preta lá dentro. Então, aí, pelo amor de Deus, né? Uma situação como essa não se faz.